Olá, que bom ter você por aqui. Chegamos ao dia 120 do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje a gente vai fazer uma coisa bem interessante: conectar alguns pontos que, à primeira vista, parecem bem distantes nas Escrituras, mas que, quando a gente junta, uau, eles formam uma imagem incrível. E a nossa grande pergunta de hoje é essa aí. O que tem a ver uma coisa com a outra? A gente vai viajar por 3 livros bem diferentes, sabe? Primeiro Josué, que mostra a promessa de Deus se cumprindo nos mínimos detalhes. Depois, a gente dá um pulo em Jó com aquela dor inexplicável de um homem justo. E por fim, a gente aterrissa em Atos com a mensagem da salvação que, de certa forma, amarra tudo isso. Preparados? Então, vamos nessa jornada. Bom, nosso ponto de partida é o livro de Josué, capítulos 20 e 21. Aqui a gente está vendo o finalzinho da conquista da Terra Prometida. É um momento de organizar a casa, sabe? E o ponto principal é que Deus não está só entregando um pedaço de chão. Ele está, na verdade, estabelecendo as bases para uma sociedade justa. E dentro dessa organização surge um conceito simplesmente fascinante: as cidades de refúgio. Olha, isso aqui não era só uma lei qualquer. Era um sistema de misericórdia dentro da própria justiça de Deus. Numa época que a vingança de sangue era a regra, Deus cria um espaço seguro para quem, por acidente, tirasse a vida de outra pessoa. Era um jeito de garantir que a justiça viesse de um julgamento e não de uma vingança cega. E não era uma bagunça, não. Existia um processo, um passo a passo bem claro. A pessoa tinha que fugir, chegar na cidade, apresentar o caso, aí sim recebia proteção e esperava por um julgamento justo. Isso mostra um Deus que se importa com a ordem e com a proteção da vida, mesmo quando um erro trágico acontece. É muito organizado. E essa provisão de Deus era muito específica e bem generosa. No total, foram 48 cidades entregues aos levitas, que era a tribo dos sacerdotes e que não tinha recebido uma herança de terra como as outras. E dentro dessas cidades estavam os refúgios, ou seja, Deus cumpriu direitinho a promessa de cuidar e sustentar aqueles que o serviam mais de perto. E esse versículo aqui, ele é praticamente o resumo da ópera. A terra, o descanso, a vitória, as cidades, tudo, absolutamente tudo que Deus prometeu, Ele fez. Nenhum detalhe ficou para trás. É um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. É importante guardar essa certeza. Mas aí vem a grande questão: se nenhuma promessa de Deus falha, como é que a gente explica a realidade do sofrimento? Agora a gente dá um salto enorme, de Josué direto para Jó, e o contraste é chocante. De um lado a gente tem a ordem perfeita, a promessa cumprida, do outro a dor profunda e aparentemente sem sentido nenhum de um homem justo. E agora, a gente entra de cabeça na leitura de Jó capítulo 30. O tom da conversa muda completamente. Acabou a celebração. O que a gente encontra aqui é o lamento cru, visceral, de um homem que perdeu tudo e que se sente completamente abandonado, tanto por Deus quanto pelas pessoas. As palavras de Jó são muito fortes. Ele se sente descartado, sem valor nenhum, como se o próprio Deus o tivesse jogado na lama. É a expressão máxima de alguém que se sente humilhado, sem esperança alguma. E aqui, eu acho, está o ponto central do sofrimento de Jó: o silêncio de Deus. Ele não está reclamando só da dor física ou da perda dos bens. O que mais angustia ele é clamar e sentir nada. Apenas o que ele percebe como indiferença. É uma dor que, infelizmente, muita gente consegue entender. Essa imagem aqui é desoladora. Chacais, corujas, eram animais do deserto, da noite, do isolamento. O que Jó está dizendo é: eu não pertenço mais ao mundo dos homens. Meu lugar agora é na escuridão, é na solidão total. Então a gente tem uma tensão no ar, né? Josué nos mostra um Deus fiel, que cumpre tudo. Jó nos joga na cara a realidade brutal do sofrimento, que parece contradizer essa fidelidade. E a pergunta fica martelando: como é que essas duas verdades podem existir ao mesmo tempo? Onde é que está a ponte que liga uma coisa na outra? E é para encontrar essa ponte que a gente vai agora para o livro de Atos, capítulo 13. E a gente descobre que a resposta para o dilema de Jó não é uma fórmula mágica, mas sim uma pessoa. E Paulo, num sermão incrível, vai conectar todas as promessas do Antigo Testamento com a chegada de Jesus. Imagina a cena: uma sinagoga em Antioquia. Paulo se levanta e, de uma forma genial, ele não apresenta uma ideia completamente nova. Ele começa a tecer a história de Israel,
pega os profetas, os salmos, para mostrar que Jesus não foi um acidente na história, mas o ponto alto, o clímax de tudo que Deus já vinha prometendo há séculos. E aqui a gente vê o método de Paulo. Ele pega as escrituras que aquele povo conhecia de cor e salteado e aponta direto para Jesus. Ele mostra como a ressurreição já estava lá, nos Salmos. Ele usa a própria Bíblia deles para provar o ponto dele. É sensacional. E então, ele chega no ponto principal, a justificação. O que é isso? É ser declarado justo diante de Deus. A lei de Moisés, com todas as suas regras, era boa, mas não conseguia fazer isso. Mas através de Jesus, pela fé, qualquer um que crê é justificado. É um perdão e uma justiça que vão muito além de qualquer sistema humano. É, de certa forma, o refúgio final. Claro que uma mensagem tão poderosa assim não ia passar batido. A reação da multidão foi imediata, foi intensa e revelou o que estava no coração de cada um. Ninguém ficou em cima do muro. E as reações foram as mais diversas. Os gentios, que sempre se sentiram meio de fora, ficaram super felizes e criram. Muita gente pediu para ouvir mais no sábado seguinte. Mas alguns líderes judaicos, quando viram a multidão indo atrás de Paulo, ficaram com muita inveja. E essa inveja virou oposição e, no fim, perseguição. E aqui está a conexão final, a resposta para tudo. Mesmo sendo expulsos da cidade, mesmo enfrentando oposição, a resposta dos discípulos não foi o desespero de Jó, foi a alegria. Uma alegria que não vinha das circunstâncias, mas que vinha do Espírito Santo. Essa é a grande resposta para a dor, a presença de Deus, através de Jesus, que nos dá uma alegria que nem o sofrimento consegue tirar. Ufa! Espero que essa análise tenha ajudado a gente a conectar os pontos entre a promessa, a dor e a salvação. Se esse conteúdo foi bacana e agregou algo, um curtir ajuda demais a gente a alcançar mais pessoas. E claro, para não perder as próximas análises da nossa jornada, siga o canal Pneuma BR. E a gente termina exatamente com a mesma escolha que a multidão lá em Antioquia teve que fazer. A mensagem foi pregada, a promessa, a dor e a salvação. Tudo se conectou em Jesus. A pergunta que ficou no ar para eles e que fica para nós hoje é, diante disso, qual vai ser a resposta?